E vamos até São Paulo, capital agora. Vou bater um papo com a psicóloga Viviane Batistella, sempre um momento de bastante alegria, que nos traz muito conhecimento aqui para o Farol de Limeira. Viviane, muito bem-vinda ao nosso Farol. Bom dia, Beto. Bom dia, Farol. Muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui direto dessa São Paulo que está quente, mas está chuvosa, Beto. Estou preocupado com a gripe aí em São Paulo. Nosso companheiro Sidney Botelho falou há poucos instantes, está gripado. Tome cuidado, hein, Vivi? Eu acho que eu já vivo em isolamento social há uns anos, viu, Beto? Então, vou continuar, vou seguir por aqui. Você sabe que a gente teve um retrocesso nessa questão das máscaras em locais abertos, né? Tava agendada para 11 de dezembro, aí já houve um retrocesso. Como a gente já falou aqui no Farol há algumas semanas atrás, né, uma reflexão sobre essa questão do carnaval, estamos vendo aí o resultado do que a gente já tinha conversado na semana passada. O Beto, você sabe que essa semana a apresentadora Eliana, ela postou um texto numa das suas redes sociais e vazou aí, né? Foi a público uma foto dela com a filha de biquíni, né? Ela estava de costas e a Eliana tem mais ou menos a minha idade, né? Em torno de 46, 47 anos, eu estou com 47. E o corpo de uma mulher de 47 anos, que se cuida, que cuida da sua saúde, que cuida da sua imagem, mas enfim, a idade é a idade. E ela fez um desabafo, e eu tenho conversado essa semana com os meus seguidores sobre isso, acerca da liberdade que a gente tem que ter para o nosso real. Né? Ela postou a foto, então apareceu uma celulite, apareceu uma estria, e o pessoal da internet não deixa por menos, né? Exige da pessoa pública, ou de quem quer que seja, isso já aconteceu comigo, uma imagem que seja real, que seja falsa. Né? Não que seja real, mas que seja irreal, mas que seja falsa. Essa ditadura do perfeito, essa ditadura, né, do lindo, do ideal, ela tem feito muito mal para a gente. Né? Nós seguimos, falei essa semana nas minhas redes sociais, seguimos sem conseguir lidar com as nossas tristezas e cada vez mais depressivos, sem lidar com os nossos medos e cada vez mais ansiosos, e exigindo essa perfeição que nos leva a um comportamento obsessivo-compulsivo, porque nós ficamos escravos de um ideal feito através de filtro do Instagram, feito através de Photoshop, e aí a gente vê uma pessoa com uma repercussão bastante grande gritando pelo direito de ser real, pelo direito de ir à praia com a filha, de voltar da praia, e sem ter o seu corpo exposto e o julgamento das pessoas sobre algo que é tão natural. Aí eu estava fazendo uma reflexão sobre isso, acerca da política, né? Porque não só a imprensa, mas todos nós perdemos o direito de fazer as nossas reflexões, de mostrar o nosso real, né? Um posicionamento político, Beto, virou uma granada na mão de muita gente. Né? A gente vê profissionais, não, eu não vou naquele médico porque ele tem essa posição política, eu não gosto daquela loja, né? Sou uma sociedade que se obriga a assistir um ou outro canal de televisão, então eu não posso mais assistir esse canal por uma questão política. Acho que a gente tem que refletir um pouco sobre esse cercear da nossa liberdade e do nosso real. Né? Nós somos humanos, nós temos marcas no corpo, nós temos opiniões, né? E não é só a imprensa que é massacrada por isso. Acho que todos nós massacramos e estamos sendo vítimas desse massacre por um idealismo. Acho que é isso que eu tenho para começar o nosso papo essa semana, Beto. E eu vou acrescentar algo interessante. Eu estava lendo um artigo de uma profissional que ela é antropóloga e professora da Universidade Federal do Rio. Sou fã dela também, a Miriam Goldenberg. Ela escreve quinzenalmente na Folha de São Paulo. E ela fez 5 reflexões hoje muito importantes, algumas delas em relação ao que ela fala sobre velhofobia, viu, Vivi? Velhofobia. E no final da primeira reflexão ela diz o seguinte, para a sua análise dentro do contexto daquilo que você está falando. Ela diz assim, abre aspas, primeira aula de velhofobia. A repulsa pelo corpo feminino que envelhece é alimentada pelos especialistas e pela indústria da beleza e da juventude. E ela escreveu hoje exatamente sobre isso, 5 cenas de repulsa
que ela teve ao longo da sua vida, aos 40 anos, aos 50, aos 55 e aos 60. E ela é especialmente dedicada às pessoas que passaram dos 90 anos, viu, Vivi? Você sabe que nós já falamos sobre isso há algum tempo atrás, sobre o ageísmo, né? Que é esse preconceito contra quem já passou aí dos 60, isso no mercado de trabalho, né? E aí agora ela traz essa reflexão acerca do corpo que envelhece. Ô Beto, você sabe que assim, vamos pensar comigo, né? A gente tem aí as cirurgias plásticas, a gente tem a harmonização facial, tudo isso disponível, né, no mercado da medicina, da estética. E aí ontem as pessoas me perguntaram, mas e sobre isso todo mundo faz? Eu falo, veja bem, gente, isso é real. Você fazer uma cirurgia plástica é algo real. Inclusive o pós-operatório é muito do real, né? Muito do sofrido. O que a gente está aqui refletindo, o que a gente está questionando é uma necessidade de expor um real que é fabricado com tecnologia da internet. Ninguém está aqui sendo contra uma mulher que faz um botox ou que vai fazer uma cirurgia plástica. A questão é, nós estamos perdendo o senso de realidade que nós envelhecemos e como ela colocou, um certo preconceito, uma fobia ao ser humano que envelhece. Enquanto que envelhecer é a meta de todos nós, né? Já disse Leandro Carnal, o velho é o jovem que deu certo. Quem não envelheceu se perdeu pelo caminho, morreu pelo caminho. Mas essa é uma questão bastante complexa para a gente refletir, porque talvez seja uma fobia do nosso próprio envelhecimento. Talvez seja um despreparo para envelhecer. Há algumas décadas nós vivíamos até os 60, 70, agora nós estamos vivendo até os 90. Inclusive, essa tem que ser uma discussão sobre a questão da previdência, né? Eu quero viver até os 90. Você já pensou como é que você vai fazer para se sustentar até os 90, né? Então, a gente tem que abrir um mercado de trabalho para o profissional que está com 50, que está com 60. Por quê? Porque ele está ativo, né? Ele está sóbrio, ele está lúcido. Então, a gente está com uma fobia diante de um envelhecimento que é, na verdade, a meta de todos nós. Olha que louco. Vivi, mas essa questão tem a ver com a perspectiva de para quem você pretende se apresentar. Ou seja, durante a pandemia, você deve ter observado que muitas mulheres abriram mão de pintar o cabelo, por exemplo. Então, muitas delas falam, não vou mais pintar o cabelo e tal. E tem um jargão antigo, eu não sei se é meio machista, eu não considero machista, mas que a mulher se veste não é para o seu marido ou para o seu companheiro, ela se veste para ser olhada por outra mulher. Por que a gente se cuida, então? É para a gente ou para os outros, Vivi? Deveria ser para a gente, mas muitas de nós ainda não conseguiu esse tipo de liberdade. Acho que cuidar-se e estar feliz com a roupa que você veste, com o que você vê no espelho, é extremamente natural. Não tem nada demais nisso. A questão a mulher que depois de ser jogada para dentro de casa, todos nós fomos na pandemia, né, Beto? A mulher que deixa de se cuidar porque ninguém está vendo, ela está pedindo validação dos outros. A rédea da vida dela está na mão dos outros. Na mão de outras mulheres, claro que os homens não costumam reparar com tanto refinamento, né, a moda, né, enfim, o rosto, né, o corpo. Mas se você só faz, se o outro for te ver, se você só se arruma para ir à festa e dentro de casa você está no famoso look ligeira, então isso é falta de autocuidado, né? A pandemia trouxe essa reflexão. Por que eu pinto meu cabelo? Eu pinto meu cabelo para me sentir melhor ou eu pinto meu cabelo para os outros não me acharem velha ou desleixada? A rédea da vida, ela tem que estar na nossa mão. Porque, Beto, se você for esperar a validação do outro, provavelmente você vai se ferrar. Provavelmente. Porque o outro só está enxergando a si. Né? Ele tem um olhar parcial. Então, a gente tem que ter sempre a ideia de que nós estamos numa trajetória, que é nossa. E que a gente tem que ficar bem. Opa, tivemos um pequeno probleminha. Travou o sinal da Viviane. Vamos ver se ela já recupera o sinal. Falando exatamente de que
forma a gente deve se comportar em relação à nossa idade, né? A idade cronológica e a idade física também, né? Já está de volta, Vivi? Você estava falando exatamente sobre esse comportamento. Travou de novo. Agora sim, agora é legal. Legal. Tive uma mensagem aqui, uma tela azul. Tá bom, tá bom. Tá, mas por favor, prossiga. Você estava exatamente falando do que a gente espera dos outros também, né, Vivi? Exatamente. Se nós esperarmos a validação do outro, se cuidar-se é só para o outro ver, provavelmente a gente vai se ferrar, Beto, porque a vida é uma trajetória nossa. É um caminhar nosso. O que vem do outro, a admiração, o olhar, né? O reparar do outro é uma consequência. Mas a rédea deve estar na gente. Por isso é que essa ditadura, né, de uma moda, eu vou usar porque está todo mundo usando, apesar de eu não gostar. Né? Eu não gosto, mas eu vou fazer. Não, você faz porque você gosta, você faz porque você se sente bem. Por consequência disso, você é visto. Claro, você é admirado, você é lembrado ou você é criticado. Nós não sabemos, né, o que vai acontecer. Por isso é que a roupa que você escolhe, né, a decisão que você toma, a cor de batom que você usa, ela tem que ser validada por você. O outro vai gostar ou não. É um risco que corremos. E isso vale para tudo. Né? Por isso é que eu volto a dizer para você, essa questão que a gente estava falando no começo, né? Você colocar essa regra de não gostar de um colunista, de um jornalista, de um apresentador de TV ou de uma figura pública por questões que são suas, isso acaba segregando e acaba deixando você num isolamento diante do mundo. Consegue me entender? A gente não aceita mais. O corpo da pessoa tá feio, a gente não aceita mais que a pessoa deixe um cabelo branco, a gente não aceita mais assistir aquele canal de TV. Então, isso tem adoecido. Porque nós precisamos olhar para nós, saber do que nós gostamos, ou eu gosto desse tipo de música, então eu vou a esse bar na sexta-feira à noite, tá tocando aquele outro tipo de música. Mas eu permaneço ali porque o mundo não gira em torno de mim. Essa coisa de, eu não entro naquele bar porque toca aquele tipo de música, eu não gosto. Eu não assisto aquele canal de TV por conta de uma ideologia, então eu não gosto. Não é tudo sobre o que você gosta. O que você gosta rege você. Isso desde a roupa que você usa, do livro que você lê, mas existe um mundo além de você, dentro do qual você está inserido e com o qual você precisa conviver. Viviane, em 1970, a minha irmã estava nascendo, minha irmã Fabiana estava nascendo, e eu estava, pela primeira vez, entrando no antigo Grupo Escolar Brasil, aqui em Limeira, tendo as minhas primeiras aulas de grupo. Muito bem, naquele tempo eu me lembro que a gente não podia dar um pio na sala de aula, a gente não se manifestava, e ao longo da vida eu aprendi também que a gente tinha que falar na hora certa, com comedimento, etc. Você não acha que depois dessa questão das redes sociais, etc. e tal, as pessoas elas são instadas a opinarem sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, ou seja, você tem que se manifestar, você tem que falar, você tem que se posicionar, mas nem sempre a vida exige tal comportamento. Vivi, o que você tem a dizer sobre isso? Quase nunca nós temos que nos manifestar, a não ser que sejamos chamados. Você sabe que a idade que você entra na escola, né, em torno de 6, 7 anos de idade, é a idade em que você começa a abstrair psicologicamente, né? Então você deixa de estudar na educação infantil e vai entender que uma sala de aula existe um líder, né? Existe um professor, vocês estão ali por um objetivo e vocês vão muito mais ouvir do que falar para aprender. A aprendizagem, Beto, ela se dá através da escuta, através da observação. O que eu vejo nesse movimento da internet, essa geração fala sobre tudo, opina sobre tudo, não ouve ninguém, não lê ninguém, é uma geração que não aprende. Né? Então, quando você tinha alguma dúvida, você fazia um sinal, levantava a sua mão, né? Mas você estava ali para absorver conhecimento. O que a gente vê hoje é essa deficiência de absorção de conhecimento. Por quê? Eu preciso opinar sobre tudo, eu quero opinar sobre o que eu não sei. Né? Isso é uma roubada imensa. Você nunca leu sobre o assunto, mas você tem uma opinião. Ok, é só a sua opinião. Nós temos 2 ouvidos e uma boca que é para ouvir pelo menos o dobro do que a gente fala.
né? Essa é uma metáfora que eu costumo fazer. É a deficiência de você ouvir e é a humildade para aprender, né? Você sabe que o conceito de humildade vem de humus, né? Vem de terra. Então, o humilde é aquele que está ligado à terra. Teoricamente, falar está no chão, está com as raízes ligadas na terra. A terra é muito maior do que todos nós. Então, o humilde é aquele que está conectado a algo que é maior do que ele, de onde ele tira o que ele precisa, mas ele tem consciência do seu tamanho. Apesar de ser significativa, a nossa trajetória ela é a única, ela é maravilhosa para nós, mas nós estamos conectados a algo maior, que é o que o Jung chamou de inconsciente coletivo, né? O conhecimento paira e você precisa se conectar a algo maior para adquirir esse conhecimento. Agora, se você vai até uma rede social sem ter lido absolutamente nada sobre um assunto, e porque você tem uma opinião sobre aquilo, você querer colocar aquilo como verdade absoluta, é a maior prova da sua ignorância, da sua burrice. Voltando lá ao grupo, se você levantar a mão toda hora, interromper o professor toda hora, querer falar muito mais do que ouvir, isso está demonstrando a sua insegurança, a sua ignorância e a sua falta de humildade, de ligação ao algo maior para aprender. Vivi, antes da gente fechar, daqui a pouco tem a participação do Cláudio Bontorin, que certamente vai te fazer uma pergunta também, mas eu queria agora... Vamos falar um pouquinho de política. Hoje tem debate Farol, e ontem eu estava ouvindo uma entrevista concedida pelo ex-juiz Sérgio Moro, deu essa entrevista à Rede Jovem Pan, e depois, logo mais à noite, ouvi uma entrevista concedida pelo Ciro Gomes. Num dado momento dessa entrevista do Ciro Gomes, ele foi perguntado o que ele achava do ex-juiz Sérgio Moro. Ele definiu com uma palavra só, abre aspas, picareta. Então, diante disso, certamente hoje à noite, no nosso debate Farol, a gente vai estar falando, entre outras coisas, da participação ou da presença cada vez mais permanente do ex-juiz Sérgio Moro na campanha presidencial. Se você tivesse que avaliá-lo, como faria? Em uma palavra? Não, pode falar, não. O Ciro é que falou em uma palavra. Isabeli também, né? Assisti a entrevista dela com você na semana passada. Também definiu o Sérgio Moro em uma palavra. Beto, você sabe que eu tenho algumas parcialidades para falar sobre o juiz Sérgio Moro, por questões pessoais de uma grande amiga que eu tenho aqui em São Paulo. Mas se eu tiver que definir o Sérgio Moro em uma palavra, eu prefiro definir só em uma palavra para não me estender aqui e não me expor, senão eu vou ser cancelada também nas redes sociais. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Isso deu para ver. Bom, isso dá para você analisar com mais profundidade do que nós, né, Vivi? As suas observações são profissionais, né? Não são meramente quem está enxergando a política. Deixa eu colocar o Cláudio Bontorin. Certamente ele tem uma pergunta para você também. Meu caro Cláudio Bontorin, seja muito bem-vindo. Um abraço. Um abraço, Beto. Um abraço, Vivi. Eu tenho uma pergunta, assim. Eu gostei de um termo que ela usou para as pessoas acima dos 60 anos. Qual é esse termo mesmo, Vivi? O egeísmo? Isso. O Na verdade, egeísmo. Cláudio, tudo bem? Bem com você? Bom te ver novamente. Tudo. O egeísmo é um termo que tem sido usado para conceituar a discriminação com as pessoas que estão acima de 65 anos, né? Que estão na chamada melhor idade, né? Então a gente tem o racismo e a gente tem agora o egeísmo, que é o preconceito com quem chegou até os 65 anos. E você sabe que isso traz uma reflexão muito importante, porque nas culturas orientais, né, mesmo na Grécia Antiga, os mais velhos eram os sábios, né? Então eles eram trazidos até os grupos, até as crianças principalmente, para ensinar. E aí você vê uma sociedade contemporânea, como eu estava falando com o Beto, pouco disposta a aprender e que não procura os sábios para ouvir, para se aconselhar, porque quem viveu mais tem repertório, quem viveu mais tem mais ferramenta na sacolinha, quem viveu mais viu mais.
Inclusive agora, a gente falando sobre política, a gente falando sobre sociedade, sobre democracia, quem viveu mais, viu mais, né? Observou mais. Mas a gente tem uma sociedade que, ao invés de buscar o sábio, né, buscar o mais velho para se aconselhar, e isso antropologicamente é da nossa espécie, deveria ser perpetuado, nós temos deixado o velho de lado. Ah, não, por conta da tecnologia. Eu acho que o que trouxe isso foi a tecnologia. Ah, você não sabe mexer, né? Não sabia mexer no controle remoto, você não sabia mexer no computador, agora você não sabe mexer no celular. Então, o seu conhecimento, a sua experiência de vida agora já não diz mais nada. E isso é perigosíssimo, porque o nosso conhecimento, a nossa história está nos livros. Eu, às vezes, fico assistindo algumas aulas sobre filosofia e fico preocupada. Falo, meu Deus, será que tem algum jovem fazendo faculdade de filosofia? Será que tudo isso vai se perder com o tempo? Porque os jovens querem ser youtubers, né? Será que alguém vai escolher estudar antropologia para a gente não se perder da gente? Né? E o ageísmo é isso, é esse preconceito para com quem viveu mais e que pode ainda contribuir com a sociedade. É só a gente olhar para a história do Oscar Niemeyer, para a história do Roberto Marinho, e a gente vai saber. É isso. Bom, antes da gente... Exatamente. Eu só queria... ela falou dos povos orientais, claro. Mas entre as civilizações e os povos indígenas, também a pessoa mais idosa é muito valorizada. São os sábios realmente das tribos, né, Vivi? É isso, Cláudio. Eu acho que a gente está se perdendo da gente e a gente precisa trazer sempre essa reflexão e buscar a experiência de quem já está aqui há mais tempo. E é de novo esse conceito de humildade, né? De nos conectarmos a algo que é maior do que nós, né? A terra, ao chão que a gente vive, e entender que nós precisamos uns dos outros e que a maior característica do ignorante, né, é essa mesmo, é achar que sabe tudo. Só sei que nada sei, dizem que foi Sócrates que disse isso, eu quero acreditar que foi. Frase antológica e bastante precisa. Vivi, só para a gente fechar, deixa eu te colocar para você, para o Cláudio, para quem nos assiste, o trecho final desse artigo da Miriam Goldenberg. Ela diz o seguinte, abre aspas, eu que, desde março de 2015, brinco que tenho 93 anos, pois passei a ter amigos nonagenários, não enxerguei a beleza da minha própria velhice. Mesmo tendo aprendido que o importante não é a idade cronológica, mas a idade da alma, não consegui reconhecer que a minha alma não envelheceu, mas que ela floresceu com o tempo. Olha que bonita reflexão, Vivi. Linda, a alma não envelhece. Olha Fernanda Montenegro, né? Aí sendo condecorada uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, lúcida, né? E a Fernanda Montenegro tem uma frase que ela diz assim, uma vez perguntaram para ela se ela tinha feito alguma cirurgia plástica, isso já deve fazer uns 20 anos, viu, Beto? E ela falou assim, não fiz, porque cada ruga no meu rosto é um capítulo da minha história. Eu admirei, cobicei, porque eu acho que eu não tenho a grandeza da Fernanda, não consegui ainda essa grandeza, mas a alma, ela não envelhece, ela realmente floresce, né? E depois dá frutos. Acho que a gente tem que ter uma consciência da nossa existência, de entender que esse amadurecimento que enruga a pele, que derruba os músculos do corpo, ele traz essa sabedoria. Nós temos que voltar a ver beleza no que é real e no que é maduro. Acredito que seja isso. Perfeito. É isso aí. Vivi, muito obrigado. Psicóloga Viviane Batistella participando aqui do nosso Farol de Limeira. Tenha uma ótima sequência de semana. Viviane, até a semana que vem. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Beto. Obrigada, Cláudio. Um abraço para vocês e até a semana que vem. Valeu.